Olá, muito bem-vindo mais uma vez ao canal da Sinja, Segunda Igreja Nova Jerusalém. Se você não é inscrito no nosso canal, inscreva-se e nos ajude a difundir a palavra do Senhor. Nas semanas que se passaram nós conversamos aí sobre tempo de conquista, sobre o que era necessário para conquistar e vamos continuar falando disso. E eu pergunto para você, está difícil para você? Não só para você, mas também para muitas outras pessoas. Alguns até já desistiram, mas você que me ouve, não desista, não pare de se esforçar. Estamos todos cansados das derrotas, frustrados em casa, aparentemente sem nada podermos fazer. A Bíblia retrata um momento em que o povo de Israel passava por um momento bem difícil também. O seu líder Moisés havia morrido e agora eles estavam diante da terra prometida sem quem os guiasse na travessia do Rio Jordão. Então, como eu disse, semanas que antecederam, nós falamos sobre o tempo de conquista e o que era necessário para conquistar, para chegar aonde você almeja. Que precisava de luta, de perseverança, que o confronto iria acontecer, suor. Talvez você tenha perdido pessoas nessa caminhada, nesses dias aí de pandemia, pessoas que você amava, mas mesmo assim você não pode, como nós dissemos semana passada, se autolimitar. Porque o nosso Deus é ilimitado e pode fazer coisas extraordinárias através de você. Ainda Ele pode fazer. É momento de exercitarmos a nossa fé. Bom, falando do tempo lá de Israel, como é o nosso exemplo hoje, foi então que Deus levanta Josué para liderar o povo. Deus então conforta e reanima Josué para que ele guiasse o povo na travessia do Rio Jordão para chegar à tão sonhada terra prometida. Porém, para conquistar a terra de Canaã, eles ainda precisariam realizar muitas batalhas, derrotar muitas cidades, lutar muitas vezes. Não era só a travessia do Rio Jordão. Bom, grandes batalhas ainda seriam travadas, mas eles precisavam passar o Rio Jordão primeiro. O texto então é em Josué, capítulo 3, versículo 1 ao 5 que eu vou ler. No dia seguinte, logo cedo, Josué e todos os israelitas partiram de Sitim e chegaram às margens do rio Jordão, onde acamparam antes de atravessar o rio. 3 dias depois, os oficiais percorreram o acampamento e deram a seguinte ordem ao povo: quando virem a arca da aliança do Senhor, seu Deus, sendo carregada pelos sacerdotes levitas, saiam de suas posições e sigam a arca. Tenham o cuidado de ficar cerca de 1 quilômetro atrás dela. Não se aproximem demais. Assim vocês poderão saber onde ir, pois nunca passaram por este caminho. Então Josué disse ao povo: purifiquem-se, santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará grandes maravilhas entre vocês. Até aqui. Mais uma coisa eu preciso explicar sobre a travessia do Rio Jordão. Porque não era de qualquer jeito que se atravessava o Rio Jordão. Não era em qualquer lugar que se fazia uma travessia tranquila. Havia um lugar certo e muitas vezes um tempo certo. Porque na maioria das vezes a extensão do Rio Jordão ele tinha cerca de 30 metros de largura. As águas eram mansas, rasas e de fácil travessia. Desde que não se estivesse na época da colheita ou na época da primavera, que era a época de chuvas, onde o rio se tornava caudaloso, o seu leito inchava para 1,5 km, então de 30 metros para 1,5 km e com correnteza. Ele deixava de ser manso e tornava-se um rio de corredeiras violentas. Talvez esse seja o nosso tempo. A tempestade não acaba nunca. A corredeira, a chuva, a água vem e a correnteza só aumenta. A tempestade está intensa e o rio está transbordando. As corredeiras estão muito fortes e você não vê saída. Não tem mais para onde ir, não tem mais para onde se esconder. Por isso nós devemos buscar ao Senhor. Será que é chegado o nosso tempo de atravessar o Jordão? Será que é chegado o seu tempo de enfrentar a correnteza? Já que a travessia do Jordão fora do tempo correto poderia se tornar algo turbulento e demasiado difícil. Mas, para Josué, foi justamente nesse tempo em que Deus disse:
dispõe-te agora e passa este Jordão. Você vai ver isso em Josué 1, versículo 2. Procurei na sua Bíblia. E no lugar e o momento para a travessia não era o dos melhores aos olhos humanos. Mas Deus disse, vai, dispõe-te agora. Era a época da colheita e o Jordão transbordava sobre as suas margens. Assim, então, que os sacerdotes levaram a arca e colocaram os pés na água junto às margens do rio. A correnteza que vinha de cima, daquele ponto em diante, foi interrompida e começou a se acumular a uma grande distância de onde os israelitas estavam. Isso está lá em Josué 3, dos versículos 15 e 16, você vai ver isso. Então, o leito do rio começou a secar diante dos israelitas. E todo o povo atravessou em frente da cidade de Jericó. Tudo isso capítulo 3 de Josué, leia aí na sua casa. Olha, então eu digo para você, se o seu agora de Deus chegou, obedeça, pois Ele estará com você abrindo caminho em meio à dificuldade. Mas não tente enfrentar a dificuldade sem Deus estar te guiando. E como saber se Deus está te guiando? O texto diz que antes do povo começar a seguir a arca, este povo precisou se santificar. Se você quer ver Deus fazendo maravilhas através de você, é necessário se santificar antes. Então, esta é a palavra que eu tenho para vocês hoje. Santifique-se, porque o Senhor fará maravilhas no nosso meio. O nosso tempo é difícil, e se você tem que atravessar essa dificuldade, santifique-se durante todo esse período, porque depois o Senhor terá maravilhas para você e você vai conquistar a sua terra prometida. Em nome de Jesus. Fique com Deus e até a próxima semana.